Olá, tudo bem? Mais um Momento Seguro chegando na sua casa, no seu tablet, no seu celular, no seu computador, trazendo sempre utilidade pública sobre seguros e outros serviços que nós conversamos aqui no Momento Seguro, que chega neste momento ao episódio 23. Hoje tem muita informação legal para você, tem produto legal para você, tem gente bacana pra gente conversar. Vem comigo! Momento Seguro. Léo, tudo bom? Olá, Alvino, olá, telespectadores. Mais uma vez é um prazer enorme estar aqui dividindo essa bancada contigo e hoje trazendo uma grande seguradora, grande não, uma gigante. A minha seguradora. A sua seguradora, no mercado de segurador, né? A Allianz, uma seguradora que é multinacional e que hoje eu tenho o prazer de receber um grande amigo, o Alex, e Paulo Aires, que é o diretor Norte-Nordeste. Sejam bem-vindos. Olá, obrigado. É um prazer poder estar com vocês aqui essa noite. 23º programa. Na hora que a gente fala um pouco sobre a Allianz, para a gente é importante, se permite, somos a maior seguradora do mundo. Durante 6 anos consecutivos, a marca mais lembrada. Então a gente tem um orgulho muito grande de poder estar com vocês aqui hoje. Aproveitar um pouquinho para falar sobre seguro, tirar um pouco das dúvidas e deixar esse mercado, que é um mercado tão importante, de proteção para os nossos clientes e ouvintes também. Alex, seja bem-vindo, meu querido. Alex Grabowski. Pois é, rapaz, sobrenome difícil, né? Mas é muito bom estar aqui com vocês, Alvino, Léo, é uma gratidão grande e tenho certeza que a gente vai conseguir conversar, falar muito sobre o nosso mercado de seguros, né? O que a gente pode fazer e oportunidades. Muito obrigado aí pelo convite. Alvino, só um parênteses. A Allianz está hoje no 23º episódio, mas foi convidada, uma das primeiras a convidar, só que a agenda não foi possível, mas hoje nós estamos aqui sendo abrilhantados com a presença de Paulo, a primeira vez em Conquista representando a Allianz. Então, sim, para nós é luxo estar com um convidado nesse nível. Então, como eu te falei, né? O sarrafo está aumentando, né? O sarrafo do Momento Seguro só sobe. A gente tem estado cada vez mais na casa das pessoas, e o Paulo e o Alex com informação de muita qualidade. E eu tenho certeza que hoje a gente vai trazer bastante desse tipo de conteúdo aqui. Primeiro eu quero tentar inspirar pessoas com um diretor Norte-Nordeste, com um gerente Bahia, contando um pouquinho da trajetória profissional de vocês. Como é que Paulo chega até aqui esse momento? Como é que Alex chega aqui até aqui esse momento? Me conta um pouquinho de vocês, da trajetória profissional de vocês até chegar neste momento na Allianz. Alvino e telespectadores, né? Eu tenho 14 anos de Allianz, estou no mercado há mais de 30 anos, comecei muito novo, meu primeiro emprego com seguro foi de office boy, numa seguradora, né? Trabalhei na Bradesco Seguros. Tem uma coincidência com alguém que eu conheço. Eu também, meu primeiro emprego foi como office boy. Olha, você vê hoje, né, a tecnologia, o mercado como muda, né? Os empregos e as colocações naquela época se davam por ali. Se você tivesse intenção de começar a trabalhar, seria dessa maneira. Então, eu tenho muito orgulho, primeiro, de dizer de onde eu vim, quando eu comecei, uma grande escola, passei por outras grandes seguradoras. Essa trajetória minha, mais de 30 anos, como eu coloquei, há 14 anos aqui na Allianz. E na Allianz também alguns aprendizados, né? Então, eu hoje assumo, né, a região desde setembro de 2023, em posição ali ao Alexandre, que assumiu Minas e Centro-Oeste. Então você me pergunta, né, Paulo, poxa, como que a gente chega na posição de regional, qual os desafios que a gente tem, o que me qualificou até aqui? 14 anos eu fui como o Alex Grabowski, fui gerente de filial, trabalhei ali por mais de 4 anos, então tenho a vivência da ponta. Tive um convite interno na companhia para poder assumir uma região de planejamento estratégico, e ali primeiro contato que eu tive, inclusive aqui em Vitória da Conquista, naquela ocasião, a gente estava montando um plano de expansão da companhia. Eu ficava responsável na área de planejamento, expansão e também trabalho com assessorias e licitações na ocasião. Foram 2 anos e meio que a gente percebe um pouquinho de como que as coisas funcionam nos bastidores. Como que roda uma companhia, porque na área de distribuição, na área de vendas, né, para o mercado, que atende os corretores, né, é muito importante deixar claro que a seguradora, no caso a Allianz, a gente não vende direto, tem que ter um intermediário. E esse profissional é um profissional qualificado, habilitado pela SUSEP, que possa realmente representar e distribuir para todos os clientes, né? Acho que esse é um ponto que a gente reforça muito. Dessa área que eu fiquei por 2 anos, eu tive um convite de assumir a área corporativa dentro da Allianz. Fiquei durante 7 anos cuidando de área corporate, ligado aos corretores internacionais.
mais um aprendizado, mais um desenvolvimento até do convite de aí sim assumir a região Norte-Nordeste. Então voltei para a área de varejo, voltei para atender aquilo que eu acredito, que eu gosto muito, que são, né, os corretores que estão no dia a dia, que realmente é o carro-chefe da Aliança para a distribuição de seguro de automóvel, seguro de massificados, seguro de grandes riscos também, a parte de seguro de vida. Seguro de massificados. Ouvindo assim, a gente dentro da Aliança, a gente tem uma nomenclatura, né? Quando a gente fala massificados, para nós são os seguros que a gente pode atender todo e qualquer cliente, desde um cliente PJ, que são pessoa jurídica, até o seguro de pessoas físicas, que vão do seguro de condomínio, o seguro de residência, o seguro empresarial. Seguro esse que vai desde um mercado, de uma lojinha simples dentro de um condomínio, De uma galeria até os seguros mais complexos, o seguro de um mercado. o seguro de um prédio, seguro de um prédio comercial. Então isso é o que nós denominamos como massificado, mas são, bem lembrado aí, muito o nosso português, né? Nossos glossários. E o que eu queria aproveitar da audiência de vocês e reforçar muito algo que me chamou muito a atenção quando me deram a oportunidade de atender, voltar para o varejo e atender o Norte e Nordeste, né? Que é o quanto nós aqui somos acolhedores, então é realmente um corretor muito acolhedor, um cliente muito acolhedor e mais do que tudo, né? Uma área onde a gente sabe que o cliente é muito bem atendido pelos corretores. Então, Léo, está de parabéns porque, de fato, a qualidade do serviço que os corretores entregam à sociedade, que entregam aos clientes finais, é muito diferente. E aí é um ponto aqui de elogio a você, a maneira como que vocês conduzem o dia a dia, a operação com os clientes. Obrigado, né? Como corretor, a gente pode certificar isso, é obrigado, né? E assim, hoje a gente tem feito um trabalho procurando sempre a excelência. E o mercado Norte e Nordeste, Alvino, que eu tive até conversando com o Paulo no almoço, é um mercado pujante, principalmente oranquista. E ele teve a oportunidade de atender aqui por assessoria. É totalmente diferente do que você viu há quantos anos atrás. Hoje o mercado aqui hoje vem crescendo na contramão do que o mercado nacional cresce. Então, o crescimento do Norte e Nordeste, e aqui nossa região, eu falo em particular, vem crescendo substancialmente, assim, que fala assim, enche os olhos para qualquer seguradora quando a gente fala assim de um resultado sólido. Então, nossa região é uma região pujante. Então, ele pode ter a oportunidade de ver quantos anos tem que você teve com a assessoria que você está conversando hoje? 2013, 2013, 2014. 10 anos atrás. É outro mercado, é outra realidade. Tanto de estrutura da física da cidade, quanto de números hoje que entrega um gerente comercial. E agora o Alex vai falar que o Alex também vem de longe, é um curitibano. Falo leite quente, né? Eu já perdi o sotaque, já não tenho mais o sotaque de Curitiba. Alguns dizem que eu tenho, né? Quando eu vou pra lá, o pessoal fala, não, você não tem mais sotaque daqui. Eu sou mineiro e acontecia isso comigo. Quando eu ia pra lá, eu vim estudar. Quando eu voltava, você tá falando igual baiano. Quando eu chegava, você tá falando igual mineiro. Eu falava, não sei quem é mineiro. Exato, é bem isso. Então você sabe bem como é que é. Mas já tenho 10 anos de Aliança, né? Comecei na Aliança no Sul. Então, atendia Paraná e Santa Catarina na linha Corporate, né? Atendimento aos mega brokers, que são corretores internacionais, né? Então, era voltado para atendimento nesses corretores. Surgiu uma oportunidade de ir para Fortaleza, para assumir a filial de lá. Então, era responsável pela região do Ceará, né? Foi a primeira quebra de mudança de um lugar que estava acostumado, família toda lá. Então, a gente estava falando do acolhimento do Nordeste, né? É muito bom, assim, quando a gente chegou, você chega com uma expectativa, apreensivo, então receberam muito bem, não só a mim, mas como toda a minha família. Depois disso, recebi uma convite de vir para a Bahia, né? Ficar atendimento, aqui chama Filial Salvador, mas atendimento em toda a Bahia. E foi muito boa a adaptação. E um ponto muito importante que eu falo, hoje, se eu chegar para minha esposa, quer voltar para Curitiba? Chegar para minhas filhas, quer voltar para Curitiba? Não. E olha que Curitiba é a cidade. Eu falo assim, eu sou apaixonado, acho aquela cidade linda. É muito bonita, mas muito assim, mas o acolhimento do pessoal, né? A cidade em si aqui é muito bom. Ele gosta de surfar, tem praia. Comecei no Nordeste, né? Lá em Curitiba já era mais difícil tudo, mas foi muito bom. Então, nesse período aqui que eu já estou, nesse período aqui de companhia, então tenho tido as melhores oportunidade de estar com as pessoas mais próximas, né? O recebimento de todo mundo. E Léo, já é um amigo das antigas, né? Já passei algumas etapas também aqui na Bahia, então a gente já conhece o Léo há muito tempo. E vou dizer que o Léo sempre pensou fora da curva, né? Parabéns, acho que você fomentar nosso mercado de seguros, né? Sempre que a gente falava do Léo, ele estava trabalhando alguma coisa diferenciada, vamos buscar, vamos criar alguma coisa. E a gente vê esse podcast aqui, então é muito bom, Léo, parabéns. Esse é
acho que incentiva mais o nosso mercado, Sim. a divulgar a cultura dos seguros. Então, parabéns pela toda a estrutura também. Acho que é É um dos importantíssimo. nossos objetivos, divulgar a cultura do seguro. Exato. Nós temos obrigação, nós fazemos parte da indústria segura, nós temos obrigação de difundir. Eu, certa feita, como vocês sabem, eu faço parte do Sincor. E teve uma reunião entre a Sindiceg, a Escola Nacional e o Sincor. E meu desejo, que ainda não acabou, meu desejo continua, é de fazer um workshop trazendo o mundo acadêmico para entender sobre seguro. Não se fala nas faculdades sobre seguro. Todo mundo só fala mal do seguro. Mas ninguém entende o que é a indústria do seguro. Todo mundo fala, seguro, eu não gosto de pagar sinistro. Aqueles mitos, né? Então, nós temos a obrigação de levar. É tanto que hoje eu estou saindo daqui, estou indo para uma aula convidado sobre empreendedorismo, mas eu vou falar sobre seguro. Eu vou falar sobre empreendedorismo, eu vou falar sobre seguro. Então, assim, a gente tem que estar levando o tempo todo falando sobre seguro, porque para entender. Antigamente, quando a gente falava seguro de vida, todo mundo falava, deixava em casa. Hoje a pessoa já muda o conceito de falar, não, realmente, é uma proteção, pensar nos filhos, de ter uma reserva técnica. Então, assim, hoje a gente já consegue conversar, dialogar melhor, porque antes as pessoas só falavam seguro de automóvel. Então, o universo é enorme. Eu acho que o comprometimento da sociedade em relação a seguro é o primeiro efeito, que é a reposição de um carro, a reposição de um bem. Mas bem você colocou que é o quanto que isso retorna à sociedade em termos de indenizações. Eu também, além de regional, né, Norte e Nordeste da Aliança, tenho o prazer também de ser o vice-presidente do Sindiceg. Então, eu também trabalho no Sindiceg, que é na Bahia, Sergipe e Tocantins, onde o PC é o presidente, né? E a gente tem como uma missão muito forte dentro do Sindiceg justamente isso, que é um pouco do que nos traz aqui hoje. É você constantemente reforçar a importância que tem a indústria do seguro à sociedade. Né? Quando a gente olha a reposição de um bem, a reposição de um automóvel, de uma indústria, eu acho que na hora que a gente fala de seguro de pessoas, na parte individual, é um pouco do que nós conversávamos ao vivo aqui, na informalidade. Né? Aquilo que você transfere para os nossos entes mais queridos, que não são nossos filhos, nossas esposas, na falta do provedor da família. Então, você falou muito bem, Léo, na parte de seguro de vida. No passado, não muito distante, você tinha algumas barreiras, né? Você tinha algumas brincadeiras que não eram muito bacanas, quem ficava. E uma mudança importante no comportamento das famílias brasileiras. Porque muitas das vezes o seu marido tem seguro? Hoje em dia, a mulher deixou de ser aquela que ficava dentro de casa. Nós temos aqui, né, um prazer de ter a tua equipe técnica, mulheres nos apoiando. Eu sou pai de 2 meninas, Também. Então tenho dentro de casa ali um empoderamento das mulheres. Fico contente quando eu tenho deslocamento em algumas companhias aéreas, e isso é constante, que vai lá, olha, nosso avião está sendo conduzido aqui pela pilota tal, nossa equipe de bordo tal. Então, eu acho que esse é um comportamento, um mito, que também cabe a gente cada vez mais diversificar Ter 9 mulheres. e trazer. A sua esposa tem o seguro, você, a mulher, provedora da família de casa, tem o seguro de vida, não é só o esposo, não é o marido, não. É um conjunto. Acho que cabe a gente justamente cada vez mais difundir, explicar, né, trazer ali esse assunto de tanta relevância. Eu me recordo, em 2015, eu tive no Chile, eu fui para a Lua de Mel, fui para o Chile, e o Chile, eu fui em setembro, em julho tinha tido um terremoto. E eu cheguei em setembro, outubro, e o país já estava sendo reconstruído. 95% das casas no Chile, naquele ano, já tinha seguro residencial. Com cobertura de catástrofe, né? Inclusive, olha como é que a cultura, o Chile sempre teve um pouquinho um pé na frente a mais do que em termos de cultura. Eles têm parecendo um europeu, então ele sempre pensou um pouco essa questão da cultura. Há 15 anos atrás a gente faz seguro residencial para o nosso cliente. O cliente na minha casa não pega fogo, então assim, é cultura. Então nós temos essa obrigação, eu falo sempre aqui, o momento seguro é utilidade pública, nós temos a obrigação de difundir a importância. Se o cliente não quer adquirir o produto, é um direito que ele tem, mas eu não posso me furtar do direito, o dever de falar para ele das importâncias. Entendeu? Então hoje é muito importante isso. Léo, é importante você colocar, né? Quando você fala do Chile, independente de ser o Chile ou a Europa, né? Que parte de alguns países, por exemplo, na Espanha, tem os seguros obrigatórios, né? Que você hoje aqui trata com os seguros, são facultativos. Cada cliente decide se ele quer ter ou não. A gente tem que voltar a 2020, na pandemia. Né? A quantidade de vidas que foram perdidas em decorrência de uma situação nunca ainda vivenciada por nós. Quando você falava de seguro de vida anteriormente à pandemia, era um público muito distante das coisas acontecerem. Hoje em dia isso mudou. Então a pandemia nos ensinou, né, que é a importância que você tem de poder fazer um trabalho de proteção financeira. Quando você fala de planejamento familiar, proteção financeira, não é basicamente você
vender o seguro, é despertar. Né? A coisa que a gente faz aqui hoje, fala, e tem que ser um dia após o outro, constantemente demonstrar a importância que tem da contratação de um seguro de vida. Você transfere aquilo, uma sucessão, um planejamento familiar importante, porque na falta do principal provedor, quem arca com as despesas? Quem assume a rédea? Pode ser ele, a esposa, o marido e o principal, os filhos. Quem garante o estudo desses filhos? Antes da pandemia você não via isso. É uma discussão muito dura, muito difícil de ter. E aí eu aproveito e trago aqui aquilo que a Allianz tem feito, né, ao longo desses últimos 2 anos, no trabalho com os corretores. Como eu falei, né, o corretor de seguro é o profissional habilitado, exclusivo para distribuição dos seguros dentro da Allianz, porque ele que de fato é quem estudou, se preparou e qualificou para poder prestar o bom atendimento para os clientes. Esse é um papel que a gente empodera também muito, né, na figura que é esse profissional, que tem que se orgulhar. Né, aquilo que ele faz hoje como papel sociedade, poucas profissões entregam. Ou a profissão do corretor de seguro merece essa menção, merece esse reconhecimento. Na Allianz, nós trouxemos um consultor, que também é um corretor, que é o Rogério Araújo, participando dos treinamentos aos nossos pessoal de distribuição, que são os corretores, dividindo como que ele montou uma carreira de sucesso vendendo seguro de vida. E olha que bacana, ele passa isso para um corretor sem cobrar nada. Diferente de uma companhia, no caso eu sou o Paulo, diretor regional do Nordeste, do Norte, eu vou apresentar para o Léo, é importante você vender o seguro da Aliança, que tem esse benefício, esse benefício, esse benefício. Pô, que legal. Amanhã vem outro colega de outra companhia e vai vender a mesma coisa. E aí vai vir um outro colega e assim sucessivamente. Você tem um corretor de seguro mostrando como que isso é feito, empodera muito mais. Torna a didática e a linguagem para o próprio mercado que a gente trabalha muito bacana, porque é mais do que você ter uma vontade de uma seguradora. Você vê o mercado se movimentando. E isso é um papel importante, como a gente falou, né, que só colabora para fortalecer essa indústria. Então, como eu falei, assim, o Momento Seguro, eu fiquei sabendo por outros colegas, pô, Léo, eu vi seu podcast, e sim, é importante, que o outro colega está vendo e está vendo a importância. Só um exemplo aqui, que eu sempre falei com o Alvino, eu trago a Allianz em quase todos os podcasts aqui, sabia? Eu falo o slogan, clientes de A a Z. Eu trago eu sempre falo, parafraseando a Allianz, que a gente atende cliente de A a Z. Que nós fazemos o seguro do APzinho, aquele do estagiário, ao cliente, lá não tenho distinção. Tanto que eu tenho um exemplo de certa feita, uma estudante de enfermagem, ela me procurou, fez um APzinho, ela estava estudando enfermagem, fez um AP, na época eu lembro como se fosse hoje, R$29,90. Emitiu o AP. 4 anos depois, ela me chama no WhatsApp. Ela comprou o carro, lembrou de quem? De mim. Pelo AP que eu atendi. Então, assim, foi pra mim, foi algo irrisório, que não acrescentou financeiramente quase nada na empresa, mas eu atendi uma necessidade dela e quando ela precisou, ela lembrou de mim. Então, e a minha cliente até hoje, ela é formada, já está fazendo doutorado. Então, assim, a gente tem que parafrasear a área, clientes de A a Z. Então, a gente sempre traz esse slogan aqui, independente da seguradora que está sentada aqui conosco, eu sempre trago esse slogan, que é um slogan interessante, bonito, e é de fato, a gente não pode ter preconceito com o cliente. Todos os clientes são importantes. Ô, Léo, primeiro obrigado, porque sempre lembrar da companhia é importante, né? Aqui, né, antes da abertura, a gente vai contar um pouquinho do que é a Allianz, né? Quem que é a Allianz? O que é o grupo? Quem somos? Então, se permite, somos um grupo na Alemanha. Era a minha pergunta aqui agora, viu? Então, tá? A Allianz é uma das maiores seguradoras do mundo. Perfeito. Tá? Na sua visão, quais os diferenciais que a sustentam como uma das maiores seguradoras do mundo? Eu acho que encaixa... Eu sei que sua pergunta está chegando antes de... sua resposta está chegando antes de minha pergunta. Mas só para te dizer que está no nosso... O bom é que esse é vivo, esse material te constrói, né? Então, exato. Perfeito. Eu acho que quando a gente olha... Vamos falar de Brasil, 120 anos de história. No mundo, 135 anos. Então, o Grupo Allianz transfere proteção às famílias há 135 anos. Quando a gente olha, vamos falar um pouco de história do Brasil, quantas empresas duram mais de 5 anos? Quase que inexistem. Né? Você tem hoje cada vez mais novas empresas, novos mercados, mas a solidez do grupo é algo importante. E mais do que a solidez, né? Com 135 anos de história, com um crescimento em todos os países onde a Allianz opera, você traz a solidez de uma marca onde você tem, em mercados às vezes que você não tem tanta garantia. Porque o que é o seguro? Você compra uma proteção, você transfere esse risco para uma seguradora que num eventual sinistro ou num eventual dano, para ficar numa linguagem bem mais fácil, ela se compromete a ressarcir.
E às vezes para casa, no passado não muito distante, levava para casa um papelzinho, que antes era pólice, que hoje agora já é digital. Então no mercado hoje o cliente nem o papel ele leva. E o cliente Então ele tem que contar, cadê minha pólice? Não chegou em casa. ele tem que contar com essa proteção. É o cartãozinho. Falar do Grupo Aliança para a gente é muito fácil, porque isso permite que a gente consiga ter uma operação global, uma operação de marca muito forte. Olha que bacana, a Viva Companhia, a Allianz, ela é, durante 6 anos consecutivos, a marca mais valiosa em seguros do mundo. 6 anos consecutivos. Então, acredito que aporta muito valor e dá para nós, que somos funcionários da companhia, uma garantia, né, e uma fortaleza muito forte na hora que a gente fala isso com os colegas corretores, que são quem fazem, né, a nossa distribuição para o cliente final. No Brasil, como eu falei, há 120 anos, oriundo de algumas aquisições. Então, o início da operação no Brasil se deu pela Brasil Seguros. O meu cabelo branco aqui mostra um pouquinho de tempo de história, apesar de ser um cara novo, jovem. A nossa operação tem 120 anos aqui no Brasil, fruto de algumas aquisições. Acho que a última consolidação, 2 grandes momentos aqui no Brasil, foi quando a companhia adquiriu a operação da AGF, que era uma marca muito bem capilarizada, e mais recente, né, em 2020, ainda em época de pandemia, quando a companhia incorporou a parte de operações de seguro de automóvel massificados do Grupo Sul América, que coloca a Allianz hoje como a 4ª companhia do mercado de automóvel, com uma vontade gigantesca de crescer, com um investimento voltado em resultado, temos um planejamento estratégico muito bem definido, aonde a gente espera que até 2027 dobrar de tamanho e triplicar o resultado. Então, ao telespectador, aos corretores, aos nossos clientes, a certeza de ter uma marca muito forte, uma capacidade de serviço muito importante, algo que eu esqueci de colocar. Todo cliente da Aliança, quando ele é atendido, ele recebe um link para poder dar uma nota. Então, você que é nosso cliente, se você tiver um serviço, a companhia vai te mandar esse link e você dá uma avaliação de 0 até 5. A nota da Aliança chega a 4,7. Então, olha que bacana, através dos corretores, que a gente não faz isso sozinho, você ter um nível de serviço de um cliente, que ele dá para nós uma nota de 4,7, mostra o quanto satisfeito ele está. E, Alvino, eu sempre comento em toda reunião, todo encontro, tanto com os corretores e quando a gente tem oportunidade com os clientes também. O que é o mais importante hoje em dia para um cliente da Aliança? É ele ter bons produtos, bons serviços e um ótimo atendimento. E o que eu coloquei aqui no início é um reconhecimento, Léo, a você e a todos os corretores de seguros, porque prestam atendimento na região Norte e Nordeste aos clientes de maneira muito diferenciada. Então, aqui, meu pedido vai a todo cliente que é atendido por um corretor, que realmente valorize esse profissional, porque ele faz a diferença no atendimento de vocês no dia a dia, e isso realmente é uma situação aqui de muito orgulho. A prova é tanto que o atendimento é bom, porque assim, geralmente o corretor, quando um sinistro foge da curva, a gente procura o gerente que nos atende. Eu não me recordo quando eu procurei a Alex para tratar de sinistro. Eu estava tentando aqui pela gente, quando é que eu falei com a Alex sobre sinistro? Olha que nós temos uma carteira boa, um volume de produção grande. Eu não me recordo de quando eu passei um e-mail para a Alex para pedir intervenção no sinistro. Mas então, isso é ideal. Isso é diferente. Isso é o ideal. Isso, mas eu falo assim, mas a gente sabe que isso é o ideal, mas nem sempre acontece com todas as seguradoras. Sim. Mas é algo que assim, que o processo rola tão natural que você não interfere. O processo de emissão de apólice é rápido, é tudo assim, tudo fácil. Então, para você usar um gerente comercial para alguma coisa, a não ser pedir desconto, a gente desenvolver produtos é difícil. Porque hoje eu não mando mais, me ajuda esse nisso, pedir, eu não me recordo. Confesso aqui hoje que eu não me recordo quando eu usei um gerente comercial para interferir no sinistro. Então, prova é que o sinistro está rodando. Porque sinistro tem todo dia. Então, sim, isso aí é uma coisa que seria bom que não tivesse. Mas se não tivesse também, não tira seguro. Mas a prova é isso. Então, assim, a Allianz também, ela está devolvendo para nós, corretores também, essa tranquilidade. Por sim, isso que ela vem crescendo e dando uma tranquilidade para o corretor. De ter uma condição diferenciada e poder atender. Porque não tem coisa pior. Eu falo para você, para o corretor que está na ponta, quando um sinistro engasga e o cliente começa a lhe pressionar e você não sabe o que fazer e não tem problema para ela mais. Aí você tem que assinar uma vela de 7º dia para poder rezar para algum santo. Porque senão... Olha, eu vou pela Paulvino, que é um cliente da Aliança. Então fica muito mais fácil de fazer uma provocação para você aqui como cliente. E aqui não como intermediador ou participando desse podcast com a gente. Você bem colocou a situação que o que é mais importante? Porque quando você contrata o seguro, a tua intenção é não usar. Isso é muito claro. Só que na eventual necessidade de você ter causado ou ter sofrido um acidente, o que você não quer ter é dor de cabeça. É não ter nenhum tipo de aborrecimento.
Ali você não vai perguntar o quanto você pagou, ali você não vai lembrar mais se você precisava ter um preço menor ou maior, ou em que canal que você escolheu comprar o teu seguro. Porque hoje tem alguns canais de distribuição. E aí vem o que a gente fala que são os porquês, né? O que é importante. Na hora que um cliente final tem lá, ele vai ligar primeiro para o corretor. Sempre. Todo contato ele vai buscar o corretor de seguro dele. Léo, pô, aconteceu tal coisa, bati o carro, o que eu faço? Qual que é o papel do Léo? Ele poder operar com as companhias que entregam esse nível de serviço, porque seguro tem de várias empresas. Só que algumas costumam ter um ótimo serviço que vai de começo ao final, outras têm talvez um pouco mais de dificuldade. Aquilo que mostra na Allianz uma fortaleza é muitos dos produtos e os serviços dentro da Allianz são feitos de fora para dentro. Então é a companhia ouvindo o cliente, o corretor, a nossa rede de prestadores, nossa rede de serviço, para trazer aquela nota que eu comentei aqui há pouco com vocês de 4.7 do VOC, que é a voz do cliente. Cara, todo cliente atendido, que nota ele me dá. E isso é importante para nós, que de novo, a gente não faz isso sozinho. E para o cliente final, qual que é a grande vantagem para ele? É ele não perceber que aquilo foi um transtorno, porque ele já vai ter o carro dele, às vezes, se for mobilizado. Ele vai ter, se for um seguro de vida, ele pode estar buscando ali um ponto de atendimento, ele precisou ter um atendimento de telemedicina, por exemplo. Cara, ele buscou isso com quem? Com o corretor. Ele vai ter o quê? O serviço. Se essa cadeia não funciona bem, lembra que eu falei que no começo, lá no passado, ele, quando comprava um seguro, recebia um envelopinho, e hoje não mais, ele recebe um link, uma carteirinha digital. Ele é aquilo que faz com que ele perpetue e tenha interesse de ter novos seguros. Porque, de fato, ele percebe o valor agregado que é ter o carro dele se foi batido, ter o carro dele se foi sinistrado, numa oficina que faça uma reparação adequada, pode ser no atendimento de troca de vidros, dos serviços mais simples que a gente oferece hoje em dia, mas ele teve a necessidade dele atendida. E isso fortalece muito, isso faz com que tenha o canal do atendimento dos corretores da companhia. Isso ajuda nós corretores, que eu falo Sem dúvida. Que a gente está na ponta e, querendo ou não, nós somos, temos um poder de decisão perante o cliente. Muitos clientes falam assim, você aconselha qual? Então o cliente às vezes joga para nós. E aí? Você aconselha qual? Tá preço por isso? Aí a gente pode falar. Então, assim, a gente tem uma certa segurança em falar. Eu lembro quando a Allianz saiu da GF para a Allianz, aí eu falei, você assiste Fórmula 1? Assisto. Olha o paddock, você vai ver a marca lá. Você assiste futebol? Vai lá na Bundesliga, você vai ver lá o Allianz Arena. Então, olha a marca qual é aí. Ó. Então, não é coisa pouca. Então, a propósito, é alemã, de origem alemã. Allianz é uma empresa alemã. Nossa origem é alemã. Eu já penso por conta exatamente da Allianz Arena, as palavras, é alemã. O trabalho de naming rights do grupo Allianz é muito forte. Na hora que ela trabalha isso em alguns veículos de distribuição. Na Alemanha, o Allianz Arena, aqui no Brasil, o Allianz Parque, que também foi uma estratégia muito interessante. Né? Na hora que você vê uma reforma de um estádio, você ligado a uma instituição de futebol, que tipo de empresa se associa àquele tipo de oportunidade de negócio para uma marca. E olha a fortaleza que isso nos deu. Né? Você muito bem lembrou, Léo, quando ainda mais jovem, quando a gente acompanhava, né, tínhamos ainda Ayrton Senna, era muito comum aquela faixinha pintada nos boxes, que é o Pit Lane. O grupo fazia muito uso desse tipo de imagem, até por conta de ser uma companhia global. Você passa em vários locais do mundo, muita vinculação. E você tem essa vinculação automática criada ali. Quando você assume as arenas, e no caso do Allianz Parque, para nós aqui, olha a mídia que isso gera em relação a você ter um investimento pesado do grupo, mas vinculado a plataforma de relacionamento, onde você tem hoje, sem sombra de dúvida, aqui a melhor arena multiuso do Brasil é o Allianz Parque. É a melhor. Você fala, Paulo, mas poxa, isso vincula porque você trabalha na Allianz? Não. Será porque você também, além de trabalhar na Allianz, torce pro Palmeiras? Não. O seguinte, diz que um pré-requisito hoje para ter promoção é torcer para Palmeiras, né? Eu brinco que tem alguns shows, né? Tem show do Palmeiras, tem ainda shows e bandas internacionais, mas mais do que isso, é você poder ter a exposição da marca, fazer a lembrança consciente em veículos de comunicação de mídia aberta. Vocês trabalham com mídia, sabem o investimento que é você ter 30 segundos em algumas mídias de rede aberta. O Allianz Parque é tão bom que o CEO o presidente da Tóquio, o Ferrara, tem um camarote
do Allianz Parque, e McKinney, que é da E ela, da o Grupo Yellow, HDI. também só vem do Allianz Parque. Olha isso daí, né? Os concorrentes. Você vincular a concorrência à parte estratégica de você prover aos corretores, prover a alguns clientes uma experiência para um show. Né? É óbvio que é um motivo para a gente de orgulho poder ter a marca vinculado a isso. E é uma honra, um prazer poder também ter clientes de mercado, clientes de outras seguradoras que provém espaço dentro do Allianz Parque, com certeza ao qual cada convite que gera tem um valor agregado, porque quem recebe é dentro da Allianz e uma oportunidade que tanto os corretores têm de poder ter contato com algumas bandas internacionais ali que, de fato, hoje nenhum estádio hoje do Brasil oferece a mesma qualidade do que o Allianz Parque oferece. Trazendo um pouquinho, né, dos desafios de trabalhar com uma marca global do tamanho da Allianz, como é que é e trabalhar essas estratégias? Como que, na verdade, a gente consegue sustentar essa estratégia global a nível local? Sabe? Como que eu consigo não diminuir essa estratégia, né? Mas adaptar o que é a Allianz europeia, a alemã, né? A Allianz Brasil para a Allianz Bahia. Alex, como é que a gente trabalha essa adaptação? E quando eu falo isso, a gente trabalha com comunicação, com grandes marcas. A gente sabe que muitas vezes é de cima para baixo, mas existe a adaptação a esse acolhimento nordestino, por exemplo. É muito interessante. A gente vê hoje, sem falar de Brasil, você pega vários países, né, são estados brasileiros. Inclusive, assim, Bahia é uma Bahia. Coisa, Vitória da Conquista é outra coisa fora da Bahia. Quando eu vim para Bahia, quando eu mudei, você pega a região oeste, uma cultura totalmente pessoal diferente. Conco é um. Aqui, Vitória da Conquista também, Feira, Extremo Sul. Então, a companhia hoje, né, a gente tem nossa estratégia nacional, só que assim, cabe a nossa estratégia regional e a estratégia local também. Né? A gente tem uma marca muito forte, hoje nacionalmente, mundialmente conhecida, mas eu tenho que pensar nos corretores daqui, da região de Vitória da Conquista, Feira de Santana, na região oeste, e pensar o que a gente pode levar para eles para criar uma experiência, criar uma estratégia, criar algum meio de divulgação que agregue e atender não só os clientes, mas os próprios corretores. Então, assim, a gente vem hoje, a própria regional tem uma estratégia muito eficaz, que a gente vem conseguindo alavancar crescimento, trazer corretores, propiciar experiências para os corretores, né? Alavancando junto à marca, mas temos nossas estratégias locais também, né? Então, quando eu faço alguma ação aqui para a Conquista, né, junto com os corretores, a gente consegue um resultado, mas essa ação que tem aqui não vai ser a mesma que vai ser na região oeste. Então, com ferramentas que a companhia vem possibilitando para a gente, é lógico, uma experiência no Allianz Parque, isso aqui vai agradar a todos, né? Como falou, um show, né? Então, mas nós estamos conseguindo bons resultados, né? Com estratégia tanto local como estratégia global aí, no modo geral. Alex, me permite, deixa eu comentar um pouco a fala do Alex. Para quem trabalha na Allianz é muito mais fácil, né? Porque que a gente tem o dia a dia do seguro, 2, a gente sabe o orgulho que a gente tem de poder vestir a camisa da companhia e reforçar aquilo que dá muito prazer, né, de ter uma marca, como eu falei, a marca mais valiosa do mundo durante 6 anos. Quando você vai granulando isso, primeiro, muito claro, uma estratégia sempre central. O Grupo Allianz também é patrocinador das Olimpíadas. Então, isso ajuda muito a gente, porque você vai ter o telespectador, não importa se ele é o baiano, se ele é o cearense, se ele é o pernambucano, ele vai sempre buscar alguma coisa onde a marca vai ser inserida para se consolidar. Então, isso para a gente é muito claro. Nacional, escolhido o Allianz Parque como um brand, uma bandeira muito forte de vinculação. E ainda assim, nós temos campanhas internas, onde todos os nossos clientes podem que bora para o show. Então, a gente recebe dentro dos nossos links de clientes, você que é nosso segurado, poder se inscrever, falar, olha, vai ter um show, como eu estive presente ontem no Allianz Parque, Gilberto Gil. Então, poxa, uma personalidade da casa, baiano, nosso espaço, nosso camarote tinha Acarajé. Você quer coisa mais calentante que isso aqui, mais caliente, né? Mais acolhedora, você poder receber. E os nossos clientes constantemente recebem direto mídias da companhia, que é isso que eu falei que é bola para o show da Allianz, poder se cadastrar e falar, olha, eu quero assistir um show do Allianz Parque. Então, eu acho que aqui é uma forma simples, mas muito potente de a gente poder trazer esse engajamento dos nossos clientes e, através dos corretores, participarem de uma campanha local. Além disso, o Alex tem a facilidade, né, de poder fazer ou trabalhar regionalmente aqueles produtos que a gente tem intenção de poder alavancar
E aí, junto aos nossos corretores, montar uma campanha estratégica, local, regional, para aquilo que a gente sabe que vai ser mais eficaz com o objetivo da companhia. E um ponto importante, que é assim, a gente também trabalhar... A gente mostra Aí, muito tudo bom. isso, meu e-mail, a Bora Pro Show, Olha, assim, Aliança, Paralamas do Sucesso. E Bom, assim, então- comunica muito bem, que eu falo também que eu tenho o seu cliente, Só- minha é moto só na porque- Aliança, e ela comunica muito bem, tá? Vocês podem falar, Bom, mas então, comunica assim, muito bem essa questão com o Na hora que você cliente. falou, vai pro seu e-mail, eu fui lá conferir. Olha, Tá aí a prova. primeiro, e obrigado, e aí também mostra um pouco que é algo que é muito difícil em grandes corporações, né? Você imagina, no papel que a gente tem de executivo, a gente colocar qual é a estratégia de um grupo, qual a estratégia da Aliança, que a nossa matriz é em São Paulo, para a ponta do dia a dia, através dos corretores e no cliente final. Então, a dimensão que isso se dá, né? O quanto que isso é difícil você trabalhar, mas numa empresa séria, aquilo que é o engajamento que a gente tem, e usando bem as nossas plataformas, e o Allianz Parque nada mais é do que também uma plataforma muito forte de relacionamento, permite uma ação como essa. Então, se você ainda não fez o seu cadastro ali, faça, porque vai ser um prazer poder recebê-lo lá como nosso cliente, buscando assistir aquilo que é importante, que é um entretenimento muito bacana. Fico contente e parabéns ali, porque mostra que o que a gente está Lembrando, ó, tá dia no a dia. meu, é meu Não, e-mail é- esse é aqui, ótimo. viu? Eu meu vi. e-mail aqui já é o Simple Red. E essa ação vai sempre para o cliente final. Aí, Léo, a importância que a gente tem aí dos corretores, a mensagem para os corretores de seguro, no cadastro dos seus clientes, ao efetivar as propostas, use sempre o e-mail do teu cliente. É um porque e-mail o maravilhoso. nosso ZEP é obrigatório o seu e-mail do cliente, não é o e-mail do corretor. Isso é regra SUSEP. Então você imagina se você recebesse lá, do volume de negócio que você tem com a Aliança, um e-mail para cada cliente, você repassar isso. Então, esse tipo de ação... Não, o mundo se que a leva gente no sucesso vive hoje já não cabe isso, né? Perfeito. No que a gente... Ô, Albino, mas você acredita, na dinâmica você nossa... acredita não- que tem corretor que ainda coloca o e-mail pessoal dele com medo de achar que a seguradora vai pegar Ô, aquele Léo, cliente dele? Eu sou da época que eu falei, né? Tenho já mais de 30 anos no mercado. A gente convivia onde o corretor gostava... Eu tenho quase isso, eu tô com 27. de colocar... 28. Você não tem cabelo branco. A vida, como eu falei, foi mais dura comigo. Eu acho Ele- que foi mais dura comigo, mas tudo bem. É, alguns levou. Nós não vamos discutir aonde é mais importante aí nesse momento, né? Mas era... Quando eu comecei com o seguro, o corretor ele queria receber a pólice na corretora. Ele tirava o envelope da seguradora, ele botava o dele, ele fechava aquilo e mandava lote para o correio para chegar em Eu peguei essa casa parte. aquela pólice para o cliente. Isso era uma coisa muito potente. Hoje você vê essa simplificação, tudo muito digital, muito interativo e fácil. E permite, através, né, do que você receber no teu e-mail, aí o reforço, como a gente falou com o Léo, da atualização, os dados que tem que constar são os dados do cliente. Todo o trabalho, todo o investimento da companhia, quando ela busca o cliente final, é sempre por intermédio do corretor. E a ação que a gente tem direta é para poder fazer uma ação de marketing, para poder levar um benefício aos nossos clientes. Isso é uma garantia. Todo o canal de distribuição da Aliança é focado através do corretor de seguros e não uma ação direta. Mitos do passado mostravam que mas se eu botar o telefone, se eu deixar o e-mail do cliente, a companhia vai querer vender direto um seguro. Cara, isso não acontece. Isso talvez ali... Nem permite foram mais hoje. assombrações do passado que nunca se configuraram. Entretanto, dentro do Grupo Aliança, dentro da Aliança Brasil, uma situação onde a gente tem muito claro qual é o papel, qual a atribuição, de que maneira que a gente tem. E olha a felicidade que é de poder estar nesse podcast. A gente coloca a ação, dá, e um nosso cliente busca no e-mail, encontra, está lá, a ferramenta está ali, realmente funciona. Não, que funciona, e de faz fato. Eu sentido. falo que eu também sou cliente Aliança, minha moto é segurada e eu recebo constantemente notificações. Então, assim, a Aliança tem uma comunicação muito boa. É uma comunicação que eu falo assim, aí aqui é um professor de comunicação também, jornalista de comunicação. Então, assim, ela é atraente. Eu falo que eu tenho minha pós, gestão marketing de pessoas. Então, assim, ela consegue comunicar de forma eficiente com o cliente. Então, não é aquele e-mail que enche. Não, ela vai lá, o foco é direcionado. Então, assim, é bem fácil a comunicação. Muito Já legal. pensou se todos esses casos de e-mails de divulgação fosse para você, Léo? Ave Pra você Maria. passar para os teus clientes? Não ia ter como, Não né? tem como. E o pior É ainda- imensamente. Não é possível. Não é possível. Exato. E ainda o pior ainda pode ser que outro cliente receba, comente e fale, eu não recebi, meu corretor não me passou. Né? Então isso aqui, essa facilidade aí é muito importante. Dentro da Vi consegue, todos os dados cadastrais de e-mail, telefone e endereço é do cliente. Lá no escritório, nós recebemos comunicações que é da seguradora para conosco. E não a seguradora para com o cliente é direto. Até porque é a responsabilidade do corretor, né? Perante o SUSEP, não me recordo a obrigação.
a normativa, que o corretor é obrigatório colocar os dados do cliente. Sim. E-mail, telefone e endereço. O corretor não tem colocado nada dele. No máximo, os dados do corretor, mas nada mais. E fala um pouquinho do mix de produtos Allianz. E agora você vai querer ver o carro até amanhã de manhã aqui. Que a Aliança, só pra você entender, entra no atacadão. Mas a gente tem carro-chefe, né? A gente sim. tem aí A Aliança alguns focos. tem produtos alguns de A a Z também. Produtos de A a Z, tá certo. Alguns focos para região, né? A gente. Vamos lembrar, pro leigo aqui, pro cliente, né? Falar um pouquinho dos produtos específicos aí da Aliança, principalmente para nossa região. Sim, né? exato. A gente vê uma cultura muito grande de crescimento da divulgação dos produtos massificados, né? Então o automóvel não adianta falar porque já é batido, todo mundo sabe que a gente tem o automóvel. Mas só um parênteses, Não batido, tá? Pelo amor de Deus. revolucionou a emissão de seguro de frota. Exato. Revolucionou. Frota, para o cliente leigo, é uma tratativa de vários veículos de um CNPJ que demorar 4, 5 dias para poder fazer a cotação para emitir, era uma novela mexicana. Isso. A Aliança é quantos itens? Até 100 itens. Até 100 agora, itens na você bota ponta. É muito Calcula, rápido. precifica na ponta, eu posso transmitir de imediato. E a depender do cliente, libera até a vistoria. Ô, Léo, deixa eu aproveitar que você está fazendo esse marketing para nós. Não, eu falo que eu sou usuário do produto frota. A sua pergunta, assim, a Aliança ela tem muito bem definido. O Norte Nordeste hoje, nosso principalmente é o produto automóvel. Como o Alex comentou, nossa maior carteira é a carteira de automóvel. A grande missão nossa né? é diversificar demais produtos. Mas eu tenho algum desafio. Nós temos aqui um objetivo muito bem definido, como eu falei. A Aliança ela tem que até 2027 dobrar de tamanho. Para dobrar de tamanho, ela tem que fazer alguns movimentos internos muito fortes. Então nós temos diversas ações que estão acelerando a companhia, permitindo entregas e o autofrota, que você mencionou, talvez ali um dos produtos alavanca e para o Norte e Nordeste, certamente é algo que a gente vai trabalhar muito. Para o cliente, pessoa jurídica, a partir de 3 itens, ele já pode contratar o autofrota. Então você fala, poxa, Léo, então eu tenho um cliente que tem 3 caminhões, ele pode fazer o seguro de frota? Ele pode, se ele tiver até 2, se for um cavalo, um semi-reboque e mais e um carrinho individual, ele já pode contratar? Pode. Isso traz para ele o benefício de poder fazer um serviço de um seguro coletivo. E como você também bem colocou, a Aliança está sempre buscando trazer produtos, inovações e na ponta para a contratação de seguro. O autofrota hoje é a segunda principal linha de negócio dentro da Aliança. Foi criado uma diretoria de produto de frota específico para isso. E olha que bacana, Léo. Nós trouxemos uma diretora comercial que ficava no Rio de Janeiro para liderar essa carteira hoje de produto de frota. Que para o time comercial, para o corretor, para o cliente final no dia a dia, é trazer muito dessa simplificação, porque é alguém que tem a nossa vivência, tem a nossa experiência, sabe a importância que é, às vezes num contato ou numa ligaçãozinha, falar, olha, para fechar esse negócio eu preciso desse descontinho aqui. Ô Paulo, só para se você não tem a ciência, Alex sabe, eu tive o prazer de participar do projeto Conselhos de Corretores de Frota da Aliança. Na época, quem comandava era o Del Rey, que hoje está no GDI. E eu tive o prazer de participar representando o Norte e Nordeste nesse encontro no qual nós discutimos e foi na implantação desse todo projeto da frota. Então, assim, lá atrás, que deve ter mais de 5 anos, e já era novidade o que a Aliança estava trazendo. Na época era 30 itens, que era itens na ponta. Até 30 itens na ponta. Naquela época chegou a 100 já. Chegou a 100. Então, assim, foi uma novidade do mercado que foi assim, revolucionou naquela época. Ô, Léo, que eu falei, né? Nós temos, primeiro, como uma companhia global, colocar aqui alguns pontos, né, no seu caminho aqui. Definido pelo Edward Fokker, nosso CEO, nosso presidente, a missão da companhia, como eu coloquei, de triplicar. A gente tem que dobrar de tamanho e triplicar o resultado até 2027. Olha o desafio que nós temos. Isso feito com corretores. Dentro da área de distribuição, nós temos dentro do nosso canal, nossa área, meu diretor, meu VP comercial, que é o Nelson Veiga, liderando todas as regionais e, específico aqui para o Norte e Nordeste, um crescimento, imagina, de mais de 20%. Então, hoje a gente tem como desafio de poder ter um crescimento de 20%, onde você tem uma economia. Vamos pegar o mercado de seguro, ano passado cresceram quase 4,8%, de um PIB de 3,5%. Então, mostra o tamanho que o mercado Norte e Nordeste tem para um crescimento muito forte e consistente. Agora, uma companhia... factível, o crescimento é factível. Total. E com uma companhia que vem inovando e colocando produtos que permitem
aquilo que é importante, porque quem distribui hoje, um cliente final hoje, ele não consegue entrar aqui na Aliança e comprar um seguro, mas ele através do corretor dele. Na hora que o Léo for acionado, for chamado para cotar um seguro de frota, pode ser um seguro de 5, de 10, de 20, de 30 itens, a agilidade faz toda a diferença. E aí você vai ter, ouvindo tudo aquilo que a gente conversou aqui desde o início. Poxa, mas quem é essa companhia? Então ele tem comissão, poder fica muito mais fácil vender qual é o Grupo Aliança. Porque o cliente final, muitas das vezes o negócio dele é fazer o atendimento de entrega daquele caminhão para colocar aqui um centro de distribuição de frutas e legumes da região aqui. Cara, ele pode estar preocupado qual é a marca da companhia, mas tem certeza que o corretor ele conhece, quer ser bem atendido. Você quer ter outro exemplo que eu vou dar para você? Hoje, a Aliança, dentro de qualquer escritório que é especialista em frota, a Aliança é a primeira opção do corretor em cotar, porque é o caminho mais fácil e mais rápido. Bom, então você só me deixa cada vez mais feliz e certo que para quem está buscando esse tipo de seguro, é bom falar com o corretor e cotar o nosso processo, que realmente ficou muito fácil. Você colocou fácil, rápido e ágil. Rápido, fácil, e ágil e competitivo. Competitivo. Sim, tem que ter um preço atrativo, sim. né? A gente sabe que dentro da distribuição, Exato. ter a competição, o preço é um produto que realmente compõe, junto com todo o nosso aval de tecnologia, tem que estar um preço competitivo. E eu estava comentando, Alvino, como que a gente fez isso. Então, a gente criou uma diretoria, a gente investiu, a gente dobrou de tamanho do ano passado para esse ano. Então, mostra a capacidade que a companhia tem de capilaridade. O Alex, que aqui está, que representa aqui o atendimento de toda a Bahia, foi a nossa maior filial de distribuição do produto de frota. Então, o tamanho que isso representa. E na minha chegada, né, cheguei aqui em domingo, né, domingo, final do dia, aqui em Vitória da Conquista, e nos localmente tive a oportunidade de passar um pouquinho pelas estradas aqui da Bahia. E você tem um mar aberto de caminhão para poder ofertar, porque para cada um carro, eu brinco até que meio carro de passeio passavam 15 caminhões. Então, acho que é um mercado muito importante, é um mercado onde a gente sabe que aqui o hub de Vitória da Conquista é muito forte para você poder explorar isso e ter cada vez mais centralização desses negócios na Aliança. Será um prazer poder atender e atender você, cliente final, que cota um seguro, fala para o teu corretor, olha, assisti lá o podcast, muito seguro, será que eu consigo ter uma proposta da Aliança, né? Me provoca um pouquinho, traz para a gente essa audiência, mostra que você realmente está participando com a gente para conseguir uma cotação bem competitiva. Maravilha, maravilha. E falando um pouquinho de produtos, principalmente depois quando a gente falou de pandemia lá atrás, viu, Paulo? Eu costumo dizer que a pandemia ela empurrou a gente para o século XXI. A gente meio que vivia atrelado ao século XX, né? Antes de vocês chegarem, o Léo estava falando de reunião que a gente tinha que viajar para fazer. Hoje abre uma call e pronto, acabou. Né? Nesse sentido, nós tivemos uma evolução digital muito grande. Como é que a Aliança se preparou, né, e tem evoluído nesse sentido de atender esse novo mundo digital, tanto para o seu consumidor final, com o seu parceiro corretor? Alvino, acho que aqui eu preciso te agradecer pela pergunta. A partir de janeiro desse ano, a Aliança ela trouxe o pronto atendimento. Pensa que na hora que a gente fala do seguro de vida, você tem que ter a experiência e o contato que não é só a indenização. No caso de um acidente, de um diagnóstico de doenças graves, que você vai ter acesso ou um contato, experiência na companhia. Você sabe que cada vez mais você tem, até por questão de dificuldade ou até a falta de capacidade de um serviço de qualidade, de atendimento médico hoje em algumas regiões, você pode deixar uma consulta médica sem conseguir se realizar. O seguro de vida da Aliança, você tem a opção de poder contratar o pronto atendimento, que é um serviço prestado pelo Albert Einstein, que pensa na hora que você coloca em seguro no mundo, você vai lembrar Aliança, porque nós somos a maior. Quando você pensa em pronto atendimento, você pensa num centro médico de qualidade, muito provável a marca do Albert Einstein vai ser uma marca que o cliente pode lembrar. Isso a gente acopla os dois. Então você tem, através do seguro de vida da Aliança, o serviço com contratar o pronto atendimento que dá um atendimento de telemedicina, né? Um atendimento não presencial, que de fato acho que colabora ou vai de encontro da sua provocação, de como que o mercado vem se movimentando, né? E não só isso, eu acho que a pandemia teve mais um evento muito forte. Quem não tinha passou a ter um novo membro da família. E eu não estou falando de mais filhos, estou falando do PETs. Né? O serviço de assistência hoje da Aliança do Seguro de Vida também contempla vários benefícios para os PETs. Então, eu sou pai de um PET, Chico, 4 anos e meio, alegra a nossa família, está presente.
e certamente é algo que é uma provocação bacana, que é, hoje ele é tão importante quanto as minhas filhas, se não mais. Porque ele se envolve de um jeito. Teve muitos casais, muitas famílias que deixam até, né, por várias situações, de ter, né, ou adiar o sonho de ter um filho, mas tem um pet. Então, será que um seguro de vida vai ter uma cobertura, vai ter um serviço de assistência 24 horas para um pet? Sim. O seguro residencial? Também. Então, eu acho que aqui a gente coloca na mesa, coloca uma provocação que as seguradoras, no caso do Grupo Aliança, já se antecipou muito a isso. E obrigado de novo pela pergunta. É uma evolução, né? A gente, em cima da pergunta, é uma evolução em cima de um momento que nós nunca tínhamos vivenciado, como você muito bem disse, né? E a gente tem que se adaptar a um novo... Nós vivemos um mundo pós-pandemia que tem que ter... O mercado se modernizou, né? Você ter uma consulta online no passado era uma coisa muito difícil. E não só ao mercado de seguros, os clientes também. Né? Então, como eu comentei, eu sou responsável do Norte e Nordeste. Eu tenho uma distribuição realmente gigantesca. Para você ter uma ideia, para eu cobrir a região inteira, semana por semana, constante, eu demoro 3 meses. Se eu não, como se fosse possível, realizar algumas reuniões de maneira online, como que eu consigo estar presente em São Paulo em reuniões da companhia? Humanamente impossível. Agora, aqui, questão de 5 minutos antes de entrar aqui, o Nelson Vey, que é o meu diretor regional, provocou uma reunião com todos os regionais para passar para a gente uma situação, olha, temos esse objetivo, precisamos entregar essa meta, estamos com essas oportunidades, com essas alavancas aqui, em 5 minutos. Foi um call, um pouco antes de chegar aqui. No passado, cara, como que seria feito isso? Uma ligação para cada um, ele devolve, o cara não volta. Então, acho que isso traz um dinamismo. Mas, novamente, aproveitando a audiência de vocês aqui, cada vez mais a difusão dos produtos, a proteção familiar e aproveitando benefícios e coberturas importantes, como o pronto atendimento, que eu acho que encaixa bem para o cliente final, encaixa muito bem para a sociedade em cumprir um papel, que é poder dar um atendimento digno e com a chancela de um hospital, né? Acho que Albert Einstein é uma referência muito forte no país em relação aí a serviços médicos. E você falou uma questão, além de, como ele falou, além de ter um produto bem desenhado, tem uma precificação também bastante competitiva. Sem dúvida. Hoje, eu falo que hoje lá no escritório foi feito algumas cotações de vida de um cliente e a Allianz estava, acho que ainda a segunda ou a primeira, ou segunda, ou terceira. Estava assim, nos 2 cenários lá, como o funeral familiar, eu pedi o comparativo, está entre, acho que a primeira, segunda e terceira. Variou assim. Então, assim, está bem competitiva mesmo para poder entregar um produto de qualidade e com preço que a gente fala assim, justo, né? Sim. Porque a Allianz tem utilizado muito dessa questão até inteligência artificial para poder trazer novidades para o mercado e assim ela consegue precificar melhor os seus produtos. Que é hoje que a Allianz, além de ser uma grande marca, ela é bem competitiva. Então ela consegue unir as duas questões, qualidade e competitividade de preço. O Vino comentou um pouco de que o que é trabalhar numa empresa global. O que muda numa empresa 100% nacional e uma empresa como nós somos global? É poder fazer essa troca entre os países, a experiência do Grupo Aliança dentro de cada OI, que são a maneira como a gente chama cada operação em cada país, para poder saber que aquele seguro, daquela forma, ele é melhor ou pior precificado para aquele resultado que a gente tem que ter. Eu acho que com a capacidade que o grupo tem de ter o resultado que vem entregando ano após ano, com crescimento, lucratividade, precisa ter embarcado tudo isso. Eu faço uma provocação, quando a gente faz alguns encontros dos corretores, a gente tem na Aliança, um encontro que a gente faz de lançamento do Aliados, que é um programa de relacionamento para o corretor. Então, através dele, ele tem benefícios, ele tem viagens, ele tem prêmios, para poder, através de cada vez mais que ele centraliza os negócios na Aliança. Esse relacionamento com o corretor. Sempre o corretor de seguro. Mas por que isso é bacana? Porque lá a gente fala que lá atrás, quando eu comecei a trabalhar com seguro, você certamente falava assim, olha, eu quero comprar um seguro de um carro e eu vou trazer aqui, pensei em comprar um Gol, pensei em comprar um Uno e pensei em comprar um Opala. Eu vou botar lá para trás. Pô, quanto vai custar? Vai custar tanto. Passaram algum tempo, aí no corretor de seguro a gente foi implementado um perfil. Porque no passado era tudo igual. Todos os seguros, só mudava algumas companhias, era PR vezes PRM, faixa de indicadores que hoje em dia nem são mais usados para fazer seguro de automóvel no país. E aí questionava o seu perfil.
cria mais perguntinhas, vamos ver onde você mora, que região que você está, quem usa o carro. E aí nascia o seu perfil. E aí dava preços diferentes para comportamentos diferentes. Hoje em dia, você pode pegar um irmão gêmeo que mora no mesmo prédio, eles vão ter preços distintos. Então, isso para chegar na questão aí de tecnologia, base de informações, cada vez mais aportar, né, a inteligência artificial, assim, preditivos de preço, modelo de precificação, sendo assertivos, porque as companhias têm que usar isso, e no Grupo Aliança faz isso muito bem, para poder ter preços competitivos e ser mais assertivo na hora que eu quero trazer determinado risco para a companhia ou não, e precificar bem. Isso faz com que a gente tenha uma carteira crescendo mais de 2 dígitos ano após ano, dá uma estabilidade para o corretor, dá uma estabilidade para o cliente final, porque na hora que ele compra o seguro, Alvino, qual que é o grande desejo dele? Que é o que você comentou aqui no começo, ele ter o sinistro dele, o dano que ele teve causado por ele ou por alguém, indenizado. É ter o carro recuperado, é ter ali algo que ele imaginava que ele fosse precisar, certo. E muitas das vezes, algumas companhias são muito competitivas na entrada, mas são dificultadores na hora de indenizar. Por quê? Porque aí tinha uma perguntinha que talvez não foi correta, o dado não foi certo, o atendimento talvez não era tão bom quanto ele imaginava. Acontece. Só que isso quando acontece, isso acontece inclusive com a Allianz. Quer dizer, poxa, Paulo, você está dizendo que um cliente ele pode ter problema? Pode. Para isso ele tem o corretor, para isso o corretor tem a gente no time comercial para poder tratar as exceções, coisas que às vezes saem fora da esteira. O problema é quando isso acontece de maneira contínua. Vira frequência, né? E aí a gente consegue separar companhias e companhias e certamente o corretor consegue distinguir muito bem. O cliente final sente isso na hora, na veia. Porque tem um cliente, tem um sinistro na Aliança. Vamos ver se a gente faz a provocação aqui e vai lembrar qual é a nota que a gente tem no VOC. 4.7. Então isso a gente só consegue com os clientes que dão uma avaliação para a companhia bem. Aqui, veja bem, não é um corretor de seguros dizendo assim, olha, o Aliança, eu gosto da Aliança porque a Aliança é bacana, eu gosto da Aliança porque o Alex me atende bem. Uma menção muito forte, né, aqui é a Vitória da Conquista, que eu acho que cabe, aproveitando a audiência aqui de Daniel, que é um account que atende a região, é ele que está no dia a dia com os corretores. E isso faz muita diferença, porque sou uma marca global, 120 anos no país, sou a 4ª companhia de automóvel do mercado. Nós colocamos mais de 10 bi de produção aqui na região, quer dizer, no Brasil nós temos 10 bi de distribuição. Isso não tem valia alguma se a gente não tiver aqui local um profissional atendendo bem. A marca mais lembrada do mundo pelo 6º ano consecutivo. 6º ano consecutivo da marca mais lembrada. Então você vai vendo quanta coisa a gente vai colocando para no final do dia, aqui na região Vitória da Conquista, quem que é a diferença? Daniel. Então é ter um executivo bem postado no dia a dia, que aí sim, tive um problema, Daniel, aconteceu tal coisa, o sinistro aqui não foi liberado da maneira como deveria, talvez poderia ter melhorado aquilo lá, porque a companhia, como eu falei, é uma companhia construída de fora para dentro. Então a gente tem que ouvir o cliente. Você imagina cada postagem que eu coloco para você aqui, um convite para o show, o tamanho que isso é, você chegar lá e falar, olha, mas Aliança, eu fui convidado para o show, mas eu não sou bem atendido. A experiência com a companhia não é boa. Isso verbera e repercute mal. Então, eu acho que aqui, isso para aproveitar apenas uma companhia muito forte, com tudo que eu coloquei, tem que ter coragem, tem que ter um trabalho muito forte, muito robusto, por toda a indústria da companhia, todos os colaboradores, para conseguir entregar isso aqui. Paulo, e interessante também salientar o seguinte, porque hoje o papel do gerente não é só me atender, porque hoje eu estou na gestão da corretora, mas eu tenho meu time que gera as demandas para ele diariamente. Então não adianta ele só tratar bem a Léo, mas quem causa todo esse sucesso, esse crescimento, todo back-office todo meu back-office, todo o meu time, que está ali, é o pessoal do seguro novo, é o pessoal do sinistro, é o pessoal da emissão, é o pessoal da renovação, que fala com ele diariamente. Eu falo assim, quando você perguntou hoje sobre o Daniel, eu falei, tá tudo tranquilo, porque assim, eu não tenho queixas, não chega queixa para mim. Poxa, eu não preciso estar interferindo, mandando e-mail, porque as tratativas fluem normalmente. Então, eu não preciso estar interferindo. Alguém, Léo, eu estou com uma demanda. Já teve casos de funcionário meu, assim, o gerente só atende. Se você ligar, ele atende. Eu estou ligando, não me atende. Já teve caso. Aí poxa, é chato para mim, porque assim, porque eles sentem-se desprestigiados. Sendo que eles fazem parte da engrenagem como eu faço. Eu tô ali, eu sou ali o comandante do barco. Mas se eu tiver que estar remando... E é uma equipe extremamente bem treinada, Exato. capacitada e com foco
em produtividade e no cliente. Foco em atender, foco em servir. Como eu falei, a companhia ela está sendo cada vez é uma mudança constante, de fora para dentro. Pode falar. Não, pode falar e concluir. Eu acho que o principal dentro de uma seguradora é você ter a identificação do que é importante para um corretor. É o cliente. Qual o maior ativo de uma corretora de seguro hoje? É o cliente. Se ele bem atendido... Costumo dizer, viu, Paulo? Antes de ter o que vender, a gente tem que ter para quem vender. Perfeito. E, além disso, então eu complementaria, e se você vende e faz uma venda bem feita, porque essa garantia quem vai ter é um pouco do que o Léo colocou. É o trabalho de colocar um seguro, transferir a responsabilidade daquele bem, do patrimônio dele, da casa dele, da empresa dele, da sua família, dos seus colaboradores, porque quando a gente fala de seguro, a gente vai muito no automóvel, que você fez uma provocação bacana, poxa, vem cá, qual é o maior produto? O maior produto é o alto. E eu quero continuar crescendo no alto e muito, porque tem espaço para isso. Mas o trabalho de diversificação, o trabalho que nós, profissionais da área de seguro, temos é cada vez mais difundir isso. E é sensibilizar o indivíduo, os nossos clientes, os empresários, que é possível ele trazer parte dessa responsabilidade do capital dele para o seguro. O papel é nosso. Na hora que essa oportunidade acontece, chega ao Léo, chega aos corretores, e aí que a gente vai separar quais empresas ele vai aportar. Porque ele não pode falhar. Um corretor que dá, ou direciona, ou indica e sugere a marca da Aliança, os nossos produtos, tem um peso importante. Do nosso lado, nós somos na região 40 colaboradores, né, atendendo o Norte e o Nordeste inteiro, com um processo muito forte de suporte, atendimento, qualificação do time comercial, qualificação dos corretores, por isso que eu fiz a menção aqui ao treinamento do Mais Capaz, que está dentro do guarda-chuva do programa o Mais Aliados, né, o Aliados Corretor, que é treinar e capacitar o time de venda e também os corretores, porque vocês, os corretores, são realmente o nosso pilar de distribuição. E Elvin, Brenda estava agora, semana passada, estava em São Paulo, estava no líder que inspira da GC, dentro da Aliança. Então, assim, aí voltando àquela questão, então, assim, quando a engrenagem funciona direitinho, então, assim, não adianta só ele tratar bem, todo o time, toda a equipe, dá uma tranquilidade, porque, assim, eu, enquanto corretor, que estou ali preocupado na gestão, na parte estratégica da corretora, eu não me preocupo mais com o problema corriqueiro do dia a dia, porque antes da apólice virar apólice, existem várias tarefas, vários problemas para ser resolvidos. Então, flui de forma natural. E Daniel, fazer essa menção realmente, é um excelente comercial. Eu conheço Daniel há muitos anos, já passou várias companhias. E ele hoje, assim, desde ele consegue, a gente tem a maior tranquilidade que o atendimento é bem tranquilo para nós corretores. Legal. Sabe o que é bacana, que é importante? A gente falou de tanta parte de tecnologia, mas a gente não pode perder a humanização. Não pode. Com certeza. Né? Então, assim, para trabalhar, para trabalhar na Aliança, você tem que gostar de pessoas. Ponto. Né? Que a tecnologia vai estar junto, mas esse contato, quando precisa, faz toda a diferença. Então eu falo assim, nossa regional, não só regional, né? Brasil todo, nossos funcionários que a gente trabalhamos, tem que gostar de pessoas, tem que gostar de atender o cliente, tem que gostar de atender o corretor e se colocar no lugar do outro, muitas vezes. Empatia, né? Então isso aqui acho que é o segredo para casar bem tanto tecnologia. É extremamente importante no atendimento de seguro se colocar no lugar do outro. Exato. Eu sei que vocês recebem muita bomba por aí. Pessoal, assim como lá com o Daniel flui bem, aqui a coisa fluiu de um jeito que eu tenho que controlar. Nós já estamos aqui de 1 hora, quase 1h05 de programa, então eu queria deixar com vocês, eu sei que Léo tem um assunto para tratar sobre a questão do social. Social, rapidinho aqui, porque eu acho muito importante, principalmente quando a seguradora pensa no social, porque assim, é algo que me toca. No retorno à sociedade, né? Ô Léo, de novo, obrigado por levantar essa questão. Nós temos hoje dentro do Grupo Aliança, aqui na Aliança Brasil, um projeto que é a ABA, Associação Beneficientes dos Funcionários do Grupo Aliança, aonde a Allianz, os corretores e os colaboradores apoiam uma entidade que fica no extremo leste de São Paulo, uma região de alta vulnerabilidade. E esse projeto a gente consegue fazer um trabalho diferenciado porque, como eu coloquei, os colaboradores, a companhia e os corretores apoiam, são mais de 1.000 clientes atendidos e ali, ouvindo, a companhia ela não faz a aba, ela não tem o trabalho de concorrer com o Estado, ela é um complemento ao Estado, ela faz com que as crianças, os adolescentes e até os mais experientes, porque a companhia também, a companhia não, né? A aba tem esse
esse serviço de acolhimento também para os pais que estão naquela comunidade, de entregar algo que a gente não conseguiria fazer tão longe. E quando a gente olha isso, falando aqui do Norte e Nordeste, olha que bacana. Lembra que eu falei que parte do nosso encontro com toda a regional, a gente tem todo início de ano o lançamento do programa Mais Aliados. A gente reúne todos os corretores por segmento em cada região nossa. E eu vou pessoalmente apresentar o programa. Por isso eu falei, você fala, poxa Paulo, mas você falou com tanta propriedade que vai em 2 meses e meio, ali 3, para cobrir a região toda, porque a gente tem esse programa. E nós levamos o programa da aba dentro de cada encontro, o que mostra o engajamento dos corretores. No passado, o pessoal escutava assim, mas o que é a aba? Né? Porque você fala Associação Beneficente. Dos funcionários do Grupo Aliança, parece que é a minha filha, o filho do Alex, ou o pessoal que está em São Paulo participando daquilo como acolhimento, como se fossem uma creche, vamos chamar assim. Não é isso. É realmente o atendimento às pessoas vulneráveis, numa região de alta vulnerabilidade, que completou 30 anos. Então você vê que isso é muito longevo, foi feito um trabalho durante muito tempo, é apoiado durante muito tempo. E quando você tem algumas situações que você vê em noticiários do país, de uma incerteza que um recurso bem alocado pode ter ali realmente um proveito muito bom, fica aqui o meu convite para todo corretor Aliança, independente de ser do Norte ou do Nordeste, para buscar o time comercial, entender de que maneira que você pode ajudar e apoiar, porque com a entrega do projeto da aba a gente consegue garantir a governança de um processo onde cada recurso investido nisso, ele é realmente transferido para essas crianças, e algo que nos orgulha, como eu falei, são 30 anos desse projeto. Quem quiser ter mais informação, mais interesse, pode me procurar, pode procurar o Alex e todo o time comercial, porque será um prazer. E sempre que estiver em São Paulo, tiver uma oportunidade de poder estar presente, conhecer em algum momento lá, a aba tem a Rose, que é a responsável pelo projeto, vai ser um prazer poder recebê-los e acolhê-los lá. Nós temos mais informações aí, ó, sobre a aba. Já fica aqui o meu compromisso de corretor. Algumas informações. Já fica aqui o meu compromisso de corretor de fazer parte desse projeto. Já me coloco à disposição de parte do projeto. E quando for em São Paulo, com certeza irei. Porque quando fala no lado social, é algo que toca. E assim, eu faço questão de evidenciar e trazer muito mais do que a gente falar de números e trazer esse retorno à sociedade. Que nós, graças a Deus, nós somos abençoados e nós temos que devolver algo para a sociedade. E fica aí o parabéns para a Allianz, que eu também vou fazer parte desse projeto. Léo, eu vou aproveitar que eu venho no fechamento aqui, se me permite colocar, porque o ano passado, eu assumi a regional tem 1 ano e 8 meses praticamente, né? Setembro de 2023. Setembro de 23. E já na primeira rodada do Aliados, a gente trouxe ali um vídeo mostrando o que era a aba. E lançamos um compromisso com o time comercial de engajar mais corretores nesse projeto. No final de 24, eu voltei ali no lançamento do Aliados 2025 com a conta do que isso gerou. Nós tivemos mais de 150 corretores novos passando a participar do projeto, porque no início ficava uma situação meio de bairrismo, né? Mas eu vou ajudar um projeto que está em São Paulo, eu sou da Bahia, eu sou de Belém, eu sou de Porto Velho. Eu acho que quando você tem como missão, né, trazer e investir naquilo que é o mais importante para a gente, que são as nossas crianças, não importa onde ela está, e sim a maneira que eu faço. Então, acho que esse foi um propósito. São 150 corretores, nós trouxemos mais de 100 mil reais. Isso é um dado público, porque eu trouxe isso na apresentação, então não é uma delicadeza colocar, de investimento dos corretores do Norte e Nordeste com o projeto da aba. Então, meu muito obrigado a todos que contribuíram, e também esse convite, se você não teve oportunidade de conhecer melhor o projeto, procura o nosso time comercial, pode me procurar, para a gente engajar cada vez mais os corretores nesse projeto maravilhoso que é a aba. Considerações finais, palavras está com vocês você aí, viu que Alex, aqui Paulo, a gente, se tiver... Léo. Já fica o convite da próxima vinda. Sua próxima vinda já está convidado, porque tem muito mais assuntos pra gente falar. Já deixa na agenda. Já deixa na agenda, já pode colocar, que vai ter que voltar de novo. Tem muita coisa pra gente falar ainda. É um prazer, foi assim, você que passou tão rápido. Foi um prazer enorme receber Alex, receber Paulo aqui. Dizer pra vocês que foi uma satisfação enorme. Tô satisfeito agora que a Allianz tá no nosso podcast, então você não podia ficar de fora. O nosso podcast é um momento seguro, são os melhores preços do mercado, tem que estar aqui, a área podia estar de fora. Então assim, meu muito obrigado por vocês estarem aqui e volte na próxima vez. Olha, tem um problema, viu? Porque sabe aquele cara que você fala assim, volta,
Eu volto. Pois é, eu quero sim. Eu Mas é pra volto. voltar, mas é pra Eu voltar. sou muito presente, eu gosto muito de estar com o corretor, eu sou muito feliz naquilo que eu faço. Então acho que esse é o primeiro. Que bom. Sou muito feliz pela oportunidade que a companhia me deu e a missão que você coloca de difundir, divulgar, trazer, isso vai muito em conta daquilo que eu de fato acredito. Então parabéns a vocês pelo aquilo que vocês estão construindo e entregam para a sociedade. Falar de seguro é algo que tem que ser feito constantemente, todo dia. Igual religiosamente, você vai de manhã na corda, vai lá, faz sua higiene pessoal, tal. Seguro é isso. Todo dia você tem que acordar e falar de seguro. O investimento e o retorno à sociedade é muito grande e o tamanho da oportunidade também. Então, acho que isso cabe a gente. De novo, né, sempre buscando isso através dos corretores de seguro, profissional habilitado, capacitado, melhor interlocutor na relação com as seguradoras e será sempre um prazer aqui voltar aqui, estar presente com vocês e um convite também. Estando em São Paulo, conhecer já 3 convites. Conhecer a matriz da Aliança, que fica em São Paulo, poder ter oportunidade de conhecer o Allianz Parque, fica aqui o convite para a gente poder fazer algum tipo de criação, de comentário lá dentro da arena, dentro do Allianz Parque, e por que não, né? E também a aba conhecer o que é esse projeto maravilhoso da Aliança. Maravilha. Alex? Léo e Alvino, é uma satisfação estar aqui com vocês. Passou rápido, né? Passou Como a gente rápido. falou, voou muito rápido. Demorou, mas passou, foi muito tranquilo. Então, essa missão que vocês têm de estar divulgando o seguro, eu acho que é muito importante para o mercado. Né? E conte sempre conosco, a gente vai estar sempre à disposição de fazer o melhor, não só para vocês corretores, mas para todos os clientes aqui. Nossa missão é sempre proteger. Muito obrigado. Com produtos de A a Z. Com produtos de prazer. Isso aí. Então, hoje, assim, vem viver o seu melhor, né? Então, estamos Vem viver seu preparados para melhor. isso. Muito bem. Essa é boa, vou gostar, vou Paulo, copiar essa também. Alex, muito obrigado. Léo, até a próxima. Até a próxima. Logo, logo, o 24º episódio 24º Momento Seguro. Para você, fica nosso abraço, nosso agradecimento pela sua atenção durante essa quase 1h20 aí de muito conteúdo, muita entrega para você, muito conteúdo importante para sua vida. Tá certo? Grande abraço e até a próxima. Momento Seguro.